Recentemente o WD Channel bateu 1.000 inscritos. Muito obrigado, pessoal. E hoje nós vamos criar países com ChatGPT. Então bora lá. Lessons after lessons at the question needs glaring design flaws. GPT. E eu vou fazer a seguinte pergunta para o ChatGPT. Crie para mim um país com um nome, bandeira, história, dados, localização, estilo de governo e um pouco sobre sua seleção de futebol. Bom, com tudo a pergunta dada, vamos lá, vamos criar esse país agora. Bom, o nome do país que foi criado é República de Eudória. Bandeira. A bandeira de Eudória é composta por 3 faixas horizontais de igual largura. A faixa superior é verde, representando as vastas áreas florestais do país. A faixa do meio é branca, simboliza a paz e a harmonia entre os cidadãos. A faixa inferior é azul, simboliza os rios e lagos que estão presentes em todo o território de Eudora. No centro da bandeira encontra-se o brasão de armas do país, que representa a união e a diversidade de seu povo. Bom, vai estar aqui na tela a bandeira que eu simulei para esse país. A história do país. Eudória é uma nação jovem fundada em 1960 após a independência de uma antiga colônia. Durante a era colonial, o país foi explorado por uma potência estrangeira. Qual será que é? Não sei. Mas após a luta árdua pela independência, Eudória emergiu como uma nação soberana. Desde então, o país tem trabalhado para fortalecer sua economia, promover a igualdade social e prevalecer seu rico patrimônio cultural e ambiental. Dados. Eudória tem uma população aproximadamente de 12 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Eudor. Óbvio, né? Às margens do Rio Azul. A criatividade estava ótima, né? O país possui uma área total de 150 mil quilômetros quadrados, com uma geografia diversificada que inclui florestas tropicais, montanhas majestosas e extensões de áreas costeiras. Localização. Eudora está localizado na região noroeste do continente fictício de Atlântica, entre as fronteiras dos países de Cordilha e Valênia. Sua posição geográfica lhe confere uma rica biodiversidade com uma ampla variedade da flora e a fauna. Sistema de governo. Eudora é uma república democrática onde o poder é exercido pelo povo. No país adota o sistema presidencialista. Meio comunzão, né? Mas com um presidente eleito pelo voto popular para um mandato de 4 anos. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto por 2 câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados. Seleção de futebol. Na seleção de futebol de Eudória é conhecido como os Leões de Eudor, em referência ao animal símbolo do país. Leões de Eudor. Não sei como eles são. A equipe nacional tem uma história relativamente recente no cenário internacional, mas tem conquistado destaque nos últimos anos. Os Leões de Eudor têm uma abordagem de jogo ofensiva caracterizada pela habilidade técnica e velocidade de seus jogadores. Bom, se fôssemos comparar essa seleção, que é uma seleção ofensiva e velocidade nos seus jogadores, seria tipo uma seleção africana jogando bola. A seleção já esteve na primeira participação na Copa do Mundo de 2006. Não vi essa seleção. E desde então tem se classificado regularmente para esse torneio. Embora não tenha conquistado um título mundial, a equipe nacional já alcançou as quartas de final em 2 ocasiões, mostrando progresso notável. O futebol é um esporte muito popular em Eudória, com muitos jovens talentos emergindo nas academias dos clubes locais. O país investe no desenvolvimento de infraestrutura esportiva e programa de treinamento para promover o esporte em todo o território. Os Leões de Eudor têm uma base de fãs fervorosa que apoia aproximadamente a equipe em suas competições e treino. Tá aqui Eudória, um país muito maneiro, achei legalzinho, vou dar nota 8 para ele.
Vamos para o próximo país. Vamos ver esse novo país. Nome: República de Atlantis. Bandeira: a bandeira de Atlantis é composta por 3 faixas horizontais. Nossa, tá meio igualzão essas bandeiras, né? A faixa superior é azul, representa os oceanos que cercam o país. A faixa do meio é branca, simboliza a paz e a pureza. E a faixa inferior é verde, simboliza as vastas florestas, paisagens naturais de Atlantis. Os caras pegaram a bandeira de Eudória e inverteram ela ao meio. Literalmente é só isso. A faixa. Certo. No centro da bandeira encontra-se o emblema nacional de Atlantis representando uma, uma esfera com um tridente dourado sobreposta por uma coroa simbolizando o poder e a riqueza do país. Mas a logo deve ser maneira. Então tá aqui a bandeira da República de Atlantis. História. Atlantis é uma nação antiga com uma história rica e misteriosa. Segundo a lenda, o país foi fundado há milhares de anos por uma civilização avançada. Ao longo dos séculos, Atlantis prosperou como um centro de conhecimento. Com avanços científicos e culturais extraordinários, no entanto, um cataclismo desconhecido levou à queda de Atlantis, que desapareceu no oceano. Milênios depois, a nação ressurgiu, reconstruída e reerguida, mantendo viva sua herança lendária. Uma história bem maneira. Dados, dados de dados. Atlantis tem uma população de aproximadamente 20 milhões de habitantes. Sua capital é Atlântida. Acharam Atlântida. Uma metrópole moderna localizada em uma ilha costeira. O país possui uma área total de cerca de 200 mil km², com uma geografia diversificada que inclui deslumbrantes montanhas imponentes e vastas planícies. Localização: Atlantis está localizado no meio do Oceano Atlântico, entre a coordenada X e Y. Na exata localização de Atlantis permanece um segredo guardado pelos Atlantes, protegendo sua terra natal das influências externas, preservando sua cultura. Ah, é tipo um país isoladão assim. Ninguém sabe. Ninguém pode entrar. É tipo alguns países aqui, né? Sistema de governo. Atlantis é uma monarquia constitucional onde o poder é compartilhado entre o monarca e o parlamento. O monarca é um símbolo de unidade e continuidade, enquanto o parlamento exerce poder legislativo. O sistema político é democrático, com eleições regulares para o parlamento e um governo responsável perante o povo. Seleção de futebol. A seleção de futebol de Atlantis é conhecida como os Guardiões do Golfo. A equipe nacional tem uma tradição futebolística enraizada na paixão e habilidade de seus jogadores. Os Guardiões do Golfo são conhecidos por seu estilo de jogo técnico e ofensivo, com uma abordagem tática inteligente. Apesar de um país relativamente pequeno em termos de população, Atlantis produziu vários jogadores talentosos que se destacaram nos principais campeonatos internacionais. A seleção nacional tem participado regularmente das competições continentais e regionais, alcançando as quartas de final em várias ocasiões. O futebol é um esporte amplamente apreciado em Atlantis como uma infraestrutura esportiva moderna e programas de treino. Tá aqui Atlantis, país legalzinho também. Nota, vou dar 7 dessa vez. Próximo. Tá aqui o nosso último país do vídeo. O nome é República Veridiana. Bandeira. A bandeira de Veridiana é composta por 3 faixas horizontais de cores vibrantes. A faixa superior é amarela, representando o sol e a energia do país. A faixa do meio é verde, simbolizando as riquezas naturais e a abundância de vegetação. A faixa inferior é azul, simboliza os rios e lagos que percorrem o território de Veridiana. No centro da bandeira há um emblema circular com um mapa estilizado do país, destacando a diversidade geográfica e cultural. Bom, tá aqui a bandeira de Veridiana. História. Veridiana é uma nação com uma rica história que remota a séculos atrás. Foi originalmente habitada por várias tribos indígenas que coexistiram em harmonia
a harmonia, a natureza. Durante a era colonial, o país foi colonizado por exploradores de uma potência marítima europeia. Quem será, né? No entanto, após a luta árdua pela independência, a Veridiana conquistou sua liberdade e se tornou uma república independente. Desde então, o país tem se desenvolvido com uma democracia próspera. Dados: Veridiana tem uma população de aproximadamente 30 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Aurora. Nossa, nome bonitinho. Um centro cultural e econômico, o país possui uma área de 300 mil km². É o maior país do vídeo, com uma geografia diversa que inclui montanhas imponentes, extensas planícies, praias paradisíacas e florestas tropicais exuberantes. Localização: Veridiana se localiza na região central do continente fictício de Almira, entre as fronteiras de Baléria e Solária. Sua localização estratégica oferece vantagens econômicas, permitindo que o comércio e interação cultural nas nações vizinhas. Sistema de governo: Veridiana é uma república democrática onde o poder é exercido pelo povo. O país adota um sistema parlamentarista com primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. O parlamento é composto por representantes eleitos democraticamente pelo povo em eleições regulares. Seleção de futebol. A seleção de futebol veridiana é conhecida como os Guerreiros Veridianos. A seleção nacional tem uma história de sucesso no cenário internacional com conquistas notáveis. Os Guerreiros Veridianos são conhecidos por sua paixão e habilidade técnica e jogo coletivo. A seleção veridiana tem participado regularmente das principais competições internacionais, incluindo a Copa do Mundo. Eles alcançaram sua primeira participação na Copa do Mundo de 1998. É outra seleção que eu não vi ele jogar. E desde então tem se qualificado regularmente para o torneio. A equipe nacional já alcançou quartas de final e 2 ocasiões, demonstrando qualidade competitiva. O futebol é um esporte de grande popularidade em Veridiana, com uma cultura esportiva vibrante e uma forte base de fãs. O país possui uma liga nacional competitiva que atrai talentos locais e internacionais. Os guerreiros veridianos são admirados por sua técnica refinada e jogo coletivo inteligente e uma abordagem ofensiva. Então tá aqui esse país. Eu achei ele nota 7. Esses foram os países, espero que tenha gostado. Deixa um like, se inscreva, muito obrigado e tchau, pessoal.